Depois de um dia cansativo, eu acredito que a maioria de vocês gostam de ficar alguns minutos ou até mesmo horas mexendo no celular antes de dormir. Porém, de vez em quando, nos deparamos com coisas tão perturbadoras na internet que são capazes de tirar o nosso sono por um bom tempo. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós iremos acompanhar alguns mistérios que eu encontrei na internet. A curiosidade é uma das forças mais poderosas do ser humano. É o que nos leva a explorar o desconhecido e motivou até mesmo a nossa evolução. Então, desde as primeiras civilizações, sempre existiram enigmas que desafiam a lógica, provocando obsessões e, em alguns casos, consumindo anos inteiros da vida de quem tentou resolvê-los. Afinal, até hoje tem gente que fica teorizando como as pirâmides e a esfinge foram construídas. Mas na era digital isso não mudou. Se antes as perguntas vinham em papiros e pedras, hoje elas surgem como códigos, imagens criptografadas e endereços obscuros na internet. Foi exatamente isso que aconteceu em 5 de janeiro de 2012, quando um desafio estranho apareceu na internet. Era uma imagem no 4chan, com uma mensagem simples: "Olá, estamos procurando por indivíduos altamente inteligentes. Para encontrá-los, criamos um teste. Há uma mensagem escondida nessa imagem. Encontre-a, e ela vai te levar ao próximo passo. Estamos ansiosos para encontrar os poucos que conseguirão completar o caminho. Boa sorte, 3301. No início, parecia só mais uma postagem esquecida no meio do caos do 4chan, mas logo os primeiros que começaram a se interessar encontraram pistas escondidas dentro da imagem. E acontece que se você abrir uma imagem usando o bloco de notas do computador, terá uma lista de vários caracteres que são basicamente os códigos em texto que formam aquela imagem. E dentro dele, encontrarão a mensagem cifrada que está aparecendo aí no vídeo. Essa frase trata-se da famosa cifra de César, uma das mais antigas técnicas de criptografia do mundo, usada pelo próprio Júlio César para enviar mensagens secretas. E ao trocar os caracteres pelo quarto à frente, a mensagem revelava o link de uma imagem, com o desenho de um pato e a frase "Ups, apenas pistas falsas por aqui", mostrando que esse caminho era apenas uma armadilha. Isso serviu como um impulsionador, já que agora o desafio parecia ser muito mais complexo do que podiam imaginar. Assim, o interesse da comunidade começou a aumentar, ao ponto de milhares de pessoas começarem a trabalhar para conseguir encontrar a próxima pista real. Com isso, a comunidade redobrou seus esforços e decidiu aplicar esteganografia, uma técnica usada para esconder mensagens dentro de imagens, de um jeito tão sutil que ninguém percebe que tem algo ali. Enquanto a criptografia embaralha o conteúdo de uma mensagem, a esteganografia esconde o fato de que a mensagem sequer existe. No caso das imagens, por exemplo, tudo funciona a partir dos pixels. Cada pixel tem uma cor, e cada cor é representada por números, e dentro do código binário, elas são longas sequências de 0 e 1. O truque desse método é alterar os dígitos menos importantes desses códigos, aqueles que o olho humano não percebe quando mudam. É como se pegasse uma pintura digital, e em vez de alterar o desenho, modificasse sutilmente o tom de cor de alguns pontos, alterando os zeros e os uns para passarem a representar letras e assim esconder uma mensagem sem que ninguém perceba. Foi assim que os participantes dos desafios descobriram o próximo passo, e só quem dominava esse tipo de conhecimento conseguia seguir em frente. Então, oculta na imagem, havia uma URL levando a um post no Reddit, com textos embaralhados, sequências de pontos e linhas, e o que parecia ser um código de livro, uma técnica com combinações, como 2 para 14 e 3 para 9, que seria, por exemplo, segunda linha, 14ª palavra, e terceira linha, 9ª palavra. Nesse caso, o texto do Reddit envolveria numerais maias, que decodificados, revelaram um texto em inglês arcaico sobre o rei Arthur, e aplicando um código de livro, surgiu uma mensagem ainda mais estranha com um número de telefone, onde quem ligava ouvia uma gravação automática com uma nova instrução, que era a seguinte: "Muito bem, você se saiu bem. Há 3 números primos associados com a imagem original. 3301 é um deles. Você precisa achar os outros 2. Multiplique todos os 3 números juntos, e adicione 1.com para achar o próximo passo. Boa sorte. Adeus." E aqui entra um outro momento brilhante, onde os usuários perceberam que os outros 2 números primos eram na verdade as dimensões da primeira imagem enviada pela cicada, que são 509 de largura por 503 de altura. Assim, multiplicando os 2 números com 3301, o resultado foi 845.145.127. E ao digitarem isso como um endereço de site, surgiu uma nova imagem, agora de uma cigarra, ou em inglês, cicada. Até o momento, o enigma ainda não possuía um nome certo para ele, passando a ser chamado de cicada 3301 a partir daqui. Inclusive, cicada 3301 é o nome da minha rede Wi-Fi aqui em casa. Além disso, também já coloquei o nome de capivara maligna em uma rede Wi-Fi. E vocês aí, galera, qual é o nome que vocês usam na rede Wi-Fi de casa? Mas voltando, a imagem da cigarra também continha uma mensagem escondida, via esteganografia, que foi descoberta ser a paciência uma virtude. Como nesse momento a comunidade já estava à flor da pele, tentando desvendar os próximos segredos, eles tentaram diversos métodos para conseguir um novo link, um novo caminho a seguir, mas ninguém conseguiu encontrar nada. Mas então, alguns dias depois, a página foi atualizada. Dessa vez, a imagem da cigarra foi substituída por um cronômetro em contagem
contagem regressiva de 5 dias, indicando que algo estava prestes a acontecer, mas sem que fosse revelado o que era. Foi quando o mistério ultrapassou os limites da internet. Assim que o cronômetro finalmente chegou a zero, as pessoas que estavam acompanhando em tempo real viram o próximo passo ser revelado, uma lista com coordenadas geográficas. Elas levavam a 14 locais físicos ao redor do mundo, incluindo cidades como Paris, Seul, Varsóvia, Sydney e Miami, e em cada uma dessas localizações havia um cartaz colado em postes ou placas de rua, com o QR Code e a assinatura 3301. A partir desse momento, ficou claro que aquilo não era um jogo de fórum, havia algum grupo por trás de tudo, organizado o suficiente para espalhar mensagens físicas em vários cantos do mundo ao mesmo tempo. Esses QR Codes levaram a mais mensagens cifradas, incluindo 2 novos códigos de livro, com referências a obras extremamente obscuras: o Mabinogion, um manuscrito galês da Idade Média, e o Agrippa, um poema cyberpunk de William Gibson, que só podia ser lido uma vez antes de se autodestruir em disquete, e um aviso que deixava claro o interesse da Cicada naquilo que já haviam dito no primeiro enigma: eles queriam apenas os mais inteligentes. A mensagem era a seguinte: você já compartilhou demais até aqui, nós queremos os melhores, não os seguidores, portanto, os primeiros que chegarem receberão o prêmio. Resolvendo esses códigos dos livros, os que chegaram até ali foram levados ao endereço da Darknet, a camada mais profunda da Deep Web, onde os sites só podem ser acessados por navegadores como Tor, que deixam seus usuários completamente anônimos, o que acaba sendo um prato cheio para todo tipo de coisas bizarras, já que mesmo a Deep Web não sendo ilegal por si só, conforme você se aprofunda nela e chega até a Darknet, você vê que o lugar abriga milhares de pessoas com pensamentos distorcidos, e até de má índole. E aqui estamos falando de fóruns e sites de venda, onde é possível encontrar conteúdos proibidos, comércio ilegal, venda de dados roubados, produtos ilícitos, armas e até coisas piores. Navegar nesse lugar é como andar num beco escuro, onde você nunca sabe se vai encontrar um segredo interessante ou cair direto numa armadilha. No caso da Cicada 3301, o uso do Tor não era necessariamente perigoso, mas simbolizava algo importante, que o enigma estava exigindo que os participantes mergulhassem cada vez mais fundo, saindo da superfície da internet comum, e entrando num território onde só os mais determinados ou os mais loucos continuam avançando. No ano seguinte, no exato mesmo dia do primeiro desafio, uma nova mensagem do Cicada 3301 foi publicada. A estrutura era parecida, começava com uma imagem simples que escondia uma nova sequência de enigmas, mas dessa vez, os desafios estavam ainda mais complexos. Era como se o grupo estivesse aumentando o nível de dificuldade. Mais uma vez, os participantes mergulharam em códigos, criptografias avançadas, mensagens em camadas, citações filosóficas e pistas espalhadas pelo mundo físico e digital. Agora havia uma expectativa real sobre onde isso levaria, e quando o enigma de 2013 foi finalizado, um novo silêncio tomou conta. Nenhum anúncio ou revelação pública aconteceu, mas a essa altura, todos já sabiam que o Cicada voltaria, e foi o que aconteceu. Mais um ano passou, e em 2014, mais uma imagem misteriosa apareceu, dando início à terceira onda de enigmas. Porém agora estava mais difícil do que nunca, fazendo todos travarem no Liber Primus, um livro misterioso totalmente escrito em runas. Seu nome significa primeiro livro, e seu conteúdo é uma mistura de manifesto filosófico com instruções codificadas. Só que a maior parte dele nunca foi decifrada. Então, dentro desse livro pode estar a chave para os próximos passos, e como nunca foi desvendado, a Cicada 3301 também desapareceu, deixando um grande vazio em diversas pessoas, que até hoje ainda procuram respostas sobre isso. Como em alguns comentários do Reddit de poucos meses atrás, onde os usuários ainda discutem que fim se deu ao grande enigma. Mas quando um mistério desse tamanho aparece na internet, a primeira pergunta que surge é quem está por trás. E no caso do Cicada 3301, essa pergunta existia desde o primeiro desafio, porém nunca teve uma resposta. Só que é claro que não faltam teorias, onde algumas são completamente plausíveis e outras dignas de um roteiro de ficção científica. A mais comentada de todas envolve as agências de inteligência, onde muitos acreditam que tudo pode ser uma iniciativa da CIA ou do MI6, que é o serviço secreto da Inglaterra, ou até mesmo alguma outra organização obscura, tentando recrutar gênios da computação pelo mundo. Outra teoria muito popular é de que o Cicada seria uma organização hacker exclusiva, tentando desenvolver algo que só pode ser acessado por quem conseguir provar o seu valor. Mas e se for algo muito mais antigo? Alguns acreditam que o Cicada 3301 possa ser uma sociedade secreta, tipo uma versão moderna dos Illuminati. E claro, não podemos esquecer da teoria de que tudo isso foi apenas um ARG, um jogo de realidade alternativa, que são jogos criados onde os participantes precisam resolver enigmas e seguir pistas espalhadas no mundo real e virtual, o que faz muito sentido levando em conta como funcionou o enigma. Só que o problema disso é que nenhuma empresa, artista ou produtora jamais assumiu a autoria do Cicada 3301, o que deixa a dúvida do porquê de fato alguém faria algo assim, com um planejamento tão grande para nunca ganhar os créditos. E poucas pessoas no mundo chegaram tão longe nos desafios quanto Marcus Wenner, que em 2012 era apenas um jovem americano de 17 anos com talento para programação e uma mente afiada o suficiente para decifrar os enigmas que estavam deixando todos de cabelo em pé. Enquanto a maioria desistia ainda nas primeiras fases, o Marcus seguia avançando, superando uma prova atrás da outra, até que foi contatado diretamente pelo grupo e recebeu um convite para participar de um projeto interno. Mas diferente
Ciente do clima de jogo que envolvia os desafios, a proposta era séria. O jovem revelou em entrevistas que ao aceitar o convite, ele precisou assinar um acordo de sigilo, então nada do que era discutido dentro daquele ambiente poderia ser revelado ao público. Segundo ele, em uma entrevista que deu em 2014, o objetivo do grupo era formar uma comunidade colaborativa, composta por mentes brilhantes do mundo inteiro, com a missão de desenvolver soluções em segurança digital, privacidade e criptografia, sempre com uma abordagem voltada à liberdade de informação e à resistência contra a vigilância em massa. Parecia um projeto revolucionário, mas tudo indica que não durou muito. O grupo se dissolveu sem muitas explicações, o projeto nunca foi concluído, e o próprio Marcus afirmou que depois de um tempo, perdeu o contato com os outros envolvidos. Ele disse que nunca mais recebeu novas instruções, e até hoje não sabe o motivo do desaparecimento do Cicada. While the 2013 puzzle was still going on, the site disappeared without warning, and before the few of us who were left were even introduced to any new recruits, it was just it just disappeared. We were laid off. Somebody texted me and said, "Hey, I tried to log in and couldn't get in," and I said, "Oh, me neither." And I haven't heard from them since then. So it's I don't know, they just kind of ditched me. But yeah, I haven't had any contact from 331 since then, and the Cake's prototype was left unfinished. Apesar do jovem ser uma das únicas pessoas a afirmar publicamente que teve contato direto com a organização, existem alguns céticos que questionam a sua versão, já que, como ele diz ter assinado um acordo de sigilo, nunca apresentou provas concretas do que viu ou do que participou, restando apenas sua palavra. E é claro que isso fez com que parte da comunidade enxergasse o seu depoimento com desconfiança. Afinal, o Cicada sempre operou com total discrição, sem alardes e sem premiações públicas. Então por que permitir que alguém falasse abertamente sobre isso? Onde estão os outros membros? E por que nenhum vestígio daquele suposto projeto colaborativo jamais apareceu na internet? Alguns acreditam que ele pode ter chegado longe sim, mas não até onde diz ter chegado. Outros até mesmo acham que o Marcus pode ter sido usado, ou que tudo foi uma forma de despistar os verdadeiros objetivos da organização. No final das contas, com tantas camadas de mistério, é impossível saber a verdade. E talvez seja exatamente assim que a Cicada 3301 queria que tudo fosse. Mas o que você acha que todo esse enigma se trata? Poderia realmente existir uma organização não governamental por trás de tudo isso, que estava querendo recrutar as mentes mais brilhantes? Me contem aí nos comentários. Existem muitos tipos de terror, como o sobrenatural, com fantasmas e entidades, o gore, que aposta em violência para chocar, e também o psicológico, que faz te sentir desconforto mesmo quando nada explícito está acontecendo. É aquele que te deixa com aquele calafrio na espinha quando entende o quão insano é aquilo. O caso que você vai conhecer agora se encaixa nesse tipo de terror, sem monstros, sem sustos e sem trilha sonora. Só um garoto diante de uma câmera, em um local sujo e bagunçado, explicando com naturalidade como saquear túmulos e coletar ossadas humanas. Grave Robbing for Morons é um vídeo de 26 minutos que surgiu na internet por volta dos anos 2000, mas que parece ter sido gravado bem antes, possivelmente no início dos anos 90, em uma fita VHS. Nela, um jovem com aparência desleixada e dificuldade de fala começa comentando sobre como existem pessoas que pagaram grandes valores para obter restos humanos, e que é importante levar alguma coisa que prove que aquilo é real, como por exemplo, tufos de cabelo ou pelos de bigode e barba. E quando vai retirar a caveira do túmulo, é preciso prestar atenção para puxar pelos buracos dos olhos ou nariz, e não pelos dentes, pois isso pode fazer com que eles descolem do maxilar. Don't grab it by the teeth like that, alright? You grab it by the eyes or the nose. You pull it out, put your finger all the way in. There's nothing there that will hurt you at all. Alright, you have to make sure of that. There's nothing that can hurt you. Do not be afraid. Pull it out like that. Do not pull it by the teeth or else it'll break out like that and you will have holes. So it's like a waste of time. Okay, so you grab it like that and pull it forward. Or so you'll have the backbone like this, alright, and you'll have ribs. Now the shirt usually turns hard, alright, so you have to break off the shirt and you have to rip it back. Now, okay, so try and keep this, or try and keep the real teeth in, right? The roots will pop out very easy, okay? See, as you can see, the bone is very thin, so that's why these popped out very easily. O mais impressionante é como ele explica tudo de uma forma tão tranquila, como um verdadeiro profissional, ou alguém que já fez isso diversas outras vezes. Mas a verdade, durante a sua aula, ele conta que esse seria apenas o seu segundo trabalho, e levando em conta a época do vídeo, em que não era difícil adquirir esse tipo de conhecimento com tanta facilidade, é realmente impressionante e assustador ao mesmo tempo a forma como o jovem explica. Em certo ponto do vídeo, ele solta uma frase que torna tudo ainda mais desconcertante, onde diz sorrindo: esse vídeo é voltado para iniciantes, como se ele realmente acreditasse que aquilo poderia ser útil para outras pessoas. Alright, this video is that way you will learn if you're a beginner.
E se isso já não fosse suficiente, mais adiante ele comenta que aquele esqueleto específico é entediante. Sim, entediante. E que segundo ele, os melhores são os corpos enterrados há mais ou menos 1 ano, porque ainda estão em decomposição. E esse estágio é o mais interessante, pois dá pra ver como a pessoa era antes de perder a vida. It's weird and everything. You can see what the person looked like when they first died. Right? They're gonna be a little decomposed. So alright. So you look for something about 1 year old at the most. If you want, you can look for a freshly dug grave. O vídeo continua, e perto do final da gravação, começa a ficar ainda mais surreal, onde em um dos momentos, ele olha diretamente para a câmera e avisa para quem estiver vendo não beber como ele bebeu, porque se você fizer isso, não consegue correr rápido o suficiente se precisar fugir, algo que talvez seja por experiência própria. Don't drink like I've been drinking when you rob graves, because you can't run as fast and your instincts aren't just, that well tuned when you're drinking, because you get drunk and you're just alright. Logo depois, como se estivesse discutindo o mercado clandestino, ele comenta que ossadas de pessoas famosas valem mais, e cita os nomes de Elvis Presley e Marilyn Monroe, dizendo que quanto mais conhecidos forem os restos, maior será o valor pago por eles. And so you find somebody who's like, who wants this person, alright, so it's like if you want Elvis or something, you get at least $1 million for it. Alright, you want Marilyn Monroe, at least get $1 million for it. You get high prices. The more famous they are, get the most high prices. E é claro que essa não é uma profissão nova, já que ela surgiu oficialmente no século XVIII, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, por uma razão muito específica de avanço de medicina, já que durante esse período, escolas de medicina e anatomia começaram a crescer, mas era proibido dissecar corpos humanos, exceto os de criminosos executados, e então isso fazia com que os números para estudos fossem limitados. Só que para estudar anatomia com profundidade, os médicos e estudantes precisam de cadáveres e utilizam deles até os dias atuais. E então, como na época não havia doações de corpos e a demanda era alta, surgiu um mercado paralelo, os de ladrões de túmulos, às vezes até mesmo contratados por faculdades, para desenterrar cadáveres recém-sepultados. Só que no caso do vídeo, é evidente que a função passou a servir para o propósito exclusivo de uma coleção macabra. Mais perto do fim, o jovem comenta que em um próximo vídeo, ele pretende mostrar o processo de abrir uma cova, como se estivesse planejando uma continuação para o seu curso, que talvez tenha realmente existido, mas nunca tenha sido divulgada. At the very beginning, me and Gino first opened it up though. Alright, we opened it up. We broke it open, but the other guys helped out a lot. I like to put them in this, but they're not here because they really helped and everything, because we're the forefathers, me, Taco, and Bucci and everything. We're the first ones who opened up and everything. We made this trend from now on. This is a trend. We will keep doing it for the fun. E no encerramento, ele informa que o seu próximo alvo é a cova do Houdini. And our next big hit is Houdini. If you're watching this video, then you'll know who it was. E apesar desse vídeo circular pela internet há muito tempo, a origem permanece um mistério absoluto. A gravação fazia parte de uma coletânea obscura, chamada de Ensuring Your Place in Hell, volume 1, que se traduz como Garantindo o Seu Lugar no Inferno, que foi distribuída por volta de 2007 por James Gilkes, o fundador da Serial Killer Magazine, uma revista independente voltada para o true crime extremo, com foco em finalizadores em série, onde retratava eles como uma espécie de celebridades. O James afirmou que não é o autor da fita, e que a recebeu de um colecionador privado, anos antes de incluí-la na coletânea, o que só faz aumentar o mistério por trás disso. Como o rapaz do vídeo fala bastante sobre vender as ossadas, dá a entender que ele fazia isso como uma forma de profissão, que poderia colocá-lo atrás das grades. Mesmo assim, ele se deu ao trabalho de gravar um tutorial explicando como faz. Só que o mais estranho é que, apesar de o vídeo ter ficado muito popular, com diversas pessoas discutindo sobre isso, a identidade do adolescente nunca foi revelada. Milhares de pessoas tentaram descobrir quem é o jovem da fita, a verdadeira origem do vídeo e, principalmente, se tudo isso era real. E analisando o sotaque do garoto e alguns detalhes do cenário, muitas pessoas acreditam que ele seja mais especificamente da região nordeste dos Estados Unidos, como Nova York ou Nova Jersey. Em uma parte do vídeo ele parece começar a dizer o seu nome, como Anthony Cass, mas interrompe antes de completar, e isso levou a especulações de que ele poderia ser Anthony Casamássima, um homem de Nova York conhecido por ter sido preso em 1999 por roubar artefatos de cemitérios, como vitrais por exemplo. Só que essa conexão é considerada improvável devido à diferença de idade, e ao fato de que Casamássima estava envolvido no roubo de artefatos, e não de restos mortais.
atrás. Outra teoria aponta que ele poderia ter sido um garoto que trabalhava em um ferro velho e tinha fama de roubar as pessoas, o que acabou levando a ser finalizado por alguém, em uma época não muito distante de quando o vídeo teria sido gravado, mas tudo também não passa de uma especulação. Além disso, mesmo com um tom realista, nunca houve nenhuma ligação direta entre os vídeos e os casos de violação de túmulos registrados pela polícia, o que dá a entender que talvez toda a história seja uma brincadeira entre jovens, mas é inegável que parece extremamente real. Até hoje, ninguém sabe quem é esse jovem e qual era o seu verdadeiro intuito ao gravar essa fita, mas o que você pensa sobre isso? Acredita na possibilidade de ser tudo apenas uma atuação ou algo realmente sinistro? Imagine que você voltou para casa, depois de um dia cansativo de suas tarefas diárias, está exausto e sua mente pedindo um pouco de distração. Então você se joga na cadeira, liga o computador e começa a navegar como sempre faz, só procurando um pouco de descanso. Só que alguma coisa parece errada, sua tela começa a piscar. Uma pasta que você não lembra de ter criado está ali, e quando você clica, vê que nela existem alguns arquivos com nomes sem sentido, com imagens corrompidas, sons curtos e distorcidos. Você fecha a pasta e tenta ignorar, acreditando que possa ser algum bug, ou tenha recebido um malware e vai dormir. Eu confesso que nunca conseguiria dormir direito se soubesse que tem algo errado no meu PC. Só que no dia seguinte, tudo se repete com mais intensidade, agora com as luzes de casa piscando, a TV desligando e ligando sozinha, até mesmo seu cachorro, que sempre foi calmo, começou a latir para o nada com frequência, e você procura alguma ajuda para resolver aquele problema, chegando a um amigo e contando a sua história, e ele vai procurar na internet como resolver, mais precisamente no 4chan. Foi isso que aconteceu em junho de 2014, quando um usuário fez uma postagem no tópico incidentes paranormais do site. O usuário, identificado apenas como PC, descreveu que os arquivos continuavam aparecendo, sempre com nomes estranhos, símbolos e palavras soltas. Mas o que mais chamava a atenção eram as imagens. Ele começou a enviá-las para o 4chan, até que perceberam que todas pareciam fragmentos de um mesmo rosto, como se tivesse sido cortado em pedaços, espalhados entre os arquivos. Assim começaram a reunir esses fragmentos, e aos poucos a imagem foi tomando forma, revelando que parece ser a imagem de alguém gritando, que por alguma razão gera um desconforto estranho ao olhar. Além disso, em um dos arquivos, encontraram uma palavra em grego, que ao ser traduzida significa aproximadamente. Logo abaixo, uma sequência de números binários, que quando decodificados, revelavam a palavra God, Deus em inglês. E então, poucas horas depois de obterem essa mensagem, outro arquivo apareceu. Os usuários começaram a trabalhar nele como antes, ajustando o contraste, invertendo cores, sobrepondo camadas, e mais uma vez, o fragmento encaixou perfeitamente com os anteriores, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Junto com a imagem, havia um novo trecho de código em linguagem binária, mas ao contrário do anterior, dessa vez o resultado não foi tão claro. As letras formavam uma combinação aparentemente sem sentido. Ainda assim, alguém resolveu testar em um decodificador de idiomas, e ali veio a resposta. A sequência revelava a frase, eu sou, só que escrita em gaélico. Foi o suficiente para que todos conectassem os pontos, e juntassem a frase, eu sou Deus. A partir desse momento, o tom da história mudou. O que parecia ser apenas um caso estranho de vírus, passou a ser tratado por muitos como algo mais, como se uma entidade estivesse tentando se comunicar, ou talvez se manifestar através dos arquivos. Muitos usuários simplesmente desistiram de continuar a decodificação, e alguns disseram que estavam entediados, ou que já tinham perdido o interesse. Mas havia quem revelasse motivos bem diferentes. Um grupo pequeno relatou que coisas estranhas estavam acontecendo, depois que começaram a trabalhar na montagem dos arquivos. A essa altura, o PC, aquele que havia iniciado a postagem, disse que o amigo tinha desaparecido, ido embora de casa e deixado um vídeo e uma última mensagem para ele, que dizia o seguinte, estou saindo de casa, não me sinto seguro aqui, vou arrumar uma mochila e sair o quanto antes. E no vídeo, a câmera treme levemente, enquanto o cara passa por cômodos escuros e mal iluminados da casa. Não parece ter nada de claramente anormal, pelo menos à primeira vista. Só que próximo do final da gravação, uma forma vermelha aparece por um segundo. E então, os usuários que analisaram o vídeo quadro a quadro, disseram que aquilo se parecia com a mesma imagem do rosto distorcido, que apareceu nos arquivos iniciais. E a coisa ficou ainda mais estranha, quando alguns começaram a mexer no áudio do vídeo, e foi aí que conseguiram escutar uma voz sussurrada, dizendo, não fuja de mim. Depois disso, o PC desapareceu
desapareceu também. Os usuários do 4chan que ainda continuavam intrigados com a história sentiam coisas ainda mais estranhas. Um deles relatou ouvir sons constantes vindo de dentro das paredes. Outro disse que as luzes da sua casa começaram a piscar todas as noites no mesmo horário. E teve gente que descreveu a sensação de estar sendo observado, mesmo estando sozinho. Em um dos casos mais extremos, um dos envolvidos afirmou que teve um pressentimento incontrolável, uma angústia que o obrigou a parar tudo, como se alguma coisa estivesse pedindo, ou avisando que ele não deveria continuar. É claro que muitos céticos riram dessas histórias e disseram que era histeria coletiva, ou coincidência, ou uma trollagem do fórum. Só que os relatos continuaram a aparecer, com pessoas dizendo que estavam tendo pesadelos com a imagem. Uma delas chegou a afirmar que apagou todos os arquivos que tinha baixado e queimou o próprio HD, só para garantir que aquilo nunca mais voltaria. Alguns usuários tentaram contatar o PC de diversas formas, mas nunca tiveram resposta. Ainda hoje, muitos afirmam que os arquivos, e principalmente a imagem distorcida do rosto, despertam sentimentos estranhos e difíceis de explicar, algo que não é medo comum, mas sim algo mais profundo. Um desconforto que parece ultrapassar a lógica e que alguns descrevem como uma espécie de reconhecimento, como se estivessem diante de algo que não compreendem, mas que em algum nível sentem que é real. A explicação mais racional é que tudo não passe de um hoax bem construído, que é um termo usado para uma história fictícia elaborada para gerar medo, repercussão e debates online, a famosa pegadinha, né? E essa é a semente de uma boa creepypasta, como tantas outras que surgiram no 4chan. Mas o que faz essa história se destacar é o número impressionante de pessoas que alegam terem sido afetadas emocionalmente, fisicamente e até espiritualmente por ela, o que pode transformar esse caso em uma das histerias coletivas mais incríveis já registradas. Mas e você? Se estivesse no lugar dessas pessoas, com os mesmos arquivos aparecendo no seu PC, teria coragem de continuar montando o rosto ou pararia antes que fosse tarde demais? Existem muitos tipos de mistério na internet, como aqueles que vimos hoje, e aqueles que trazem áudios macabros, vídeos supostamente amaldiçoados, entre outras coisas. Mas de vez em quando, surge algo diferente, uma coisa que não apela para o choque, e sim para a curiosidade. Algo que você não entende, mas que te prende. Foi exatamente isso que aconteceu em 2011, quando um subreddit começou a postar códigos sem uma razão aparente para isso. Seu nome era A858-DE45F56D9B69, ficando conhecido apenas como A858. E a princípio parecia mais como um erro de sistema, ou quem sabe uma piada interna do Reddit, já que no perfil não havia nenhuma descrição ou imagem, só uma sequência de postagens feitas com blocos gigantescos de números e letras, que ninguém sabia de onde vinha ou o que significava. Algo que também deixava uma pulga atrás da orelha de todos, já que caso se tratasse de um ARG, como já vimos aqui, deveria ter alguma interação com os usuários, mas o perfil não respondia a comentário de ninguém. As publicações continuaram, dia após dia, sempre no mesmo padrão, e quanto mais apareciam, mais gente começava a prestar atenção, e assim foi por um ano. Até que começou a envolver milhares de usuários, cada vez mais curiosos com o que era aquilo. Então não demoraria para que as famosas teorias de conspiração fossem criadas. As postagens pareciam apenas um monte de caracteres aleatórios, que para a maioria das pessoas não fazia o menor sentido. Mas não demorou para que alguns percebessem que aquilo seguia padrões específicos, e que talvez houvesse uma mensagem por trás. A maior parte das publicações usava o formato hexadecimal, um sistema de numeração usado em programação e criptografia. Já em outras mensagens, também foram identificadas como sendo em base 64, ou códigos binários. Mas apesar de terem uma resolução relativamente fácil, esses códigos não revelavam respostas óbvias, parecia que não eram feitos para serem entendidos. Ou pior, que alguém estava recebendo as mensagens, e que o resto das pessoas só estava assistindo, tentando entender. Foi assim que nasceu o Solvem A858, um subreddit inteiro, criado apenas com o objetivo de tentar decifrar as mensagens. Lá, pessoas do mundo todo começaram a compartilhar teorias, métodos de decodificação, ferramentas e descobertas como se estivessem tentando montar um quebra-cabeça. E aos poucos, alguns resultados começaram a aparecer. Entre as mensagens traduzidas, havia trechos de textos literários, frases soltas que pareciam filosóficas, coordenadas sem destino aparente, e até arte em ASCII, aquelas imagens formadas por caracteres, como essa que está aparecendo aí no vídeo. Um dos exemplos mais comentados foi a imagem do Stonehenge, feita completamente em texto. Mas por mais que essas descobertas fossem instigantes, nenhuma delas parecia responder à pergunta principal, que era qual o propósito de tudo isso. Enquanto os decifradores se esforçavam para montar o quebra-cabeça, o autor do A858 seguia como sempre, enviando cada vez mais mensagens e nada além disso. E então as teorias começaram a surgir. A primeira é que tudo aquilo tenha sido um experimento em criptografia. Talvez alguém estivesse testando algoritmos de codificação, níveis de segurança ou até novas formas de transmitir mensagens ocultas pela internet. E usou o Reddit com a sua base de usuários gigantesca como ambiente perfeito para observar como as pessoas reagem e se são capazes de quebrar os códigos. Outros acreditavam que o A858 poderia ser um projeto artístico experimental, um tipo de obra interativa, onde os
códigos e mensagens formariam, no fim das contas, uma grande narrativa abstrata. O fato de parte das mensagens decodificadas conterem textos filosóficos, artes e trechos literários fortalecia essa possibilidade de, quem sabe, que o A858 nunca tenha sido um desafio com uma resposta certa, mas sim um convite à interpretação. Mas tem aqueles que foram além disso e especularam que o subreddit fosse, na verdade, uma forma de comunicação entre inteligências artificiais, como se dois sistemas estivessem trocando mensagens, usando códigos que apenas eles entendiam. E aqui seria o início da revolução das máquinas. E nesse caso, nós meros mortais jamais conseguiríamos decifrar por completo. E com certeza as IAs iriam usar o Reddit para planejar a dominação mundial, né? Pra se ter noção, até mesmo teorias de que fosse algum tipo de experimento de comunicação extraterrestre foram cogitadas por alguns usuários do Reddit. E por fim, a mais simples e talvez a mais insana de todas, exceto pela anterior, era de que por trás do A858 estava apenas uma pessoa, um ser humano solitário, absurdamente inteligente, com tempo, conhecimento e paciência o suficiente para montar um dos enigmas mais bem estruturados da internet, só para assistir o mundo quebrar a cabeça. Diversas pessoas entregaram tudo de si para conseguir desvendar esse enigma, mas a conclusão para tudo isso foi no mínimo decepcionante para vários usuários que durante anos ficaram obcecados com esse mistério. Em 2016, após o início de tudo isso, um dos moderadores do Reddit postou a seguinte mensagem: "Tivemos contato com a pessoa por trás do A858. Alguns de vocês já devem saber disso, e eu peço desculpas pelo tempo que levamos para divulgar essas informações. Tem sido um grande ponto de discussão entre os mods da última semana, e finalmente decidimos lidar com isso. Não divulgaremos nenhuma informação sobre as pessoas por trás do A858, além de ser um projeto financiado por uma empresa desconhecida para nós, para um projeto desconhecido pelo nosso contato. A pessoa com quem conversamos diz que foi pago para postar quebra-cabeças de código usando criptografia ou vários métodos de manipulação de texto. Ele diz que criar quebra-cabeças é uma coisa difícil de fazer, porque você nunca sabe realmente o quão difícil é resolver para os outros até que você o divulgue. Junto com os quebra-cabeças, ele diz que a maioria das postagens continha dados aleatórios criptografados, e mesmo se usássemos a chave certa para descriptografá-los, não teríamos notado." Então, é exatamente isso. Depois de 5 anos, veio a notícia de que tudo não havia passado de algum tipo de marketing empresarial que deu errado, e o projeto tinha sido finalizado. Com isso, é pra imaginar que as pessoas não ficaram muito satisfeitas. E nos comentários, é possível ver o reflexo disso, com alguns usuários como esse, que até mesmo chegou a ameaçar a empresa, que não teve o nome divulgado. E boa sorte pra esse cara aí pra achar a tal empresa. Mas há também aqueles que, de certa forma, levaram na esportiva isso que aconteceu. No fim, o A858 teve uma revelação grandiosa, mas não da forma que seus seguidores gostariam, já que não houve nenhuma recompensa para os que dedicaram anos tentando decifrar um mistério que nunca existiu. Fala galera, vocês já tinham ouvido falar sobre algum desses mistérios? E qual deles você achou mais interessante? Me contem nos comentários.